Começar o ano recebendo muitos dividendos dos seus fundos imobiliários, né? Todo mundo que investe quer aumentar a sua renda passiva em 2023, está nesse momento no lugar certo, porque no vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre 3 fundos imobiliários que estão pagando bons dividendos atualmente. E muito mais importante do que isso é um grande chamariz, né? Um chamariz para ganhar a tua atenção, a gente conseguiu, mas mais importante do que isso é te explicar a estratégia por trás da seleção desses fundos, porque sim, tá? O Clube do Valor aqui como empresa investe neles para vários clientes nossos e te ensinar a tomar melhores decisões de investimento. Se isso parece interessante, já senta o dedo no like. Se você é novo por aqui, prazer, somos do Clube do Valor e te convidando para virar clubista. Só clicar aqui no botão de inscrição e no sininho e simbora. Cara, aqui ó, antes de gravar o vídeo, o Felipe falou que, olha, janeiro é um ótimo mês para quem gosta de dividendos de fundos imobiliários, né? Que tem muitos fundos que vão pagar mais dividendos, né? Agora, Felipe, explica aí pra galera que tava me explicando aqui antes de começar a gravar. Amirão, todo janeiro acontece isso. E aí aparecem notícias como essa que vocês estão vendo aí na tela. Fundos imobiliários pagando dividendos extras em janeiro. E isso realmente é verdade. E por que isso tudo acontece? A gente precisa lembrar que, por lei, todo fundo imobiliário ele precisa distribuir 95% do lucro dele por semestre para os investidores. Aí o que é que o gestor do fundo imobiliário faz? Ao longo do semestre, como foi o semestre passado, por exemplo, se ele tiver um pouco de dificuldade de pagar alguns dividendos por um período de inflação mais baixa, como a gente teve no segundo semestre, ele começa a fazer reservas. Uma parte do lucro, ao invés de distribuir tudo no período bom, ele faz reserva, vai reservando, para manter um dividendo estável ao longo do semestre. Só que tem fundo que não distribui a reserva toda. Aí chega no fim do semestre, ele ainda tem um pouco de reserva ali sobrando e ele precisa distribuir. E aí no último mês, no exercício do último mês, ele acaba tendo que distribuir essa reserva e os dividendos realmente vêm extras no período de janeiro, na virada do semestre. Além disso, a gente precisa lembrar que principalmente para os fundos de papel, fundo imobiliário de papel aqui do Brasil, eles tiveram um terceiro trimestre sofrendo com a deflação que a gente viu. E aí, no exercício de dezembro, é o primeiro mês que eles vão olhar para trás nos últimos 2 meses e vão ver inflações positivas. Isso vai afetar diretamente, positivamente, a distribuição de dividendos. Mas aí tem sempre, né, a galera que nos acompanha aqui, que tá dando seus primeiros passos e que pensa, poxa, então, é o seguinte, eu vou sair desse vídeo, eu vou comprar um monte de fundos imobiliários, porque janeiro é um mês bom. E a gente quer te alertar aqui que a coisa não é bem assim, né? Existem riscos no mercado de fundos imobiliários, inclusive, né, o pagamento de dividendos em janeiro, geralmente ali pelo dia 14, 15, é para quem tem direito a esse pagamento, né? Tinha que ter esses fundos antes, né? Tinha que ter comprado um pouquinho antes, mas de qualquer forma, nosso ponto aqui não é te dar uma série de diquinhas, né? E sim ir te ajudando a tomar decisões melhores, ajudando a entender melhor o mercado, te ajudar a navegar melhor aí por isso. Bem importante a gente falar isso, Ramirão, porque senão a gente acaba com pensamentos dos investidores como o Maicon aqui, ó. Ele falou, ixi, se tu tá comprando, vou vender. Tudo que vocês falam, depois de poucos dias ou semanas, acaba caindo. E aí você cai naquele viés de curtíssimo prazo. Cara, no dia, na variação diária, semanal, até mensal assim, o mercado de renda variável ele é completamente aleatório. Até anual, eu diria, e bianual, trianual. A gente começa a ver menos aleatoriedade ali, 7 anos, 10 anos, né? Aí sim. A gente tá pensando no longo prazo e foi exatamente o que o Johnny respondeu pro comentário do Maicon, falando que, será que não é porque ele tá pensando no longo prazo e você no curto? Então é exatamente sobre esse risco do curto e longo prazo que a gente vai falar aqui para vocês, porque a nossa estratégia de investimentos em fundo imobiliário considera sempre um investimento a longo prazo, que é o certo para renda variável. Então para você que está aqui, o que é que você tem que fazer? Foca no que está por trás dos fundos imobiliários, como é que a gente chegou até eles. Boa, e olha só, os bons venceram os maus, né? O comentário do Johnny tem um like a mais que o do Michael. Mas dito isso, vamos lá. O primeiro fundo que a gente quer citar aqui, antes de explicar a estratégia, é o fundo de código XPCI11, tá? Que é o XP Crédito Imobiliário. Ele é um fundo de papel que investe majoritariamente em CRIs, né, CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários, e tem uma carteira diversificada dessa forma, né, 6% em fundos imobiliários, 3% em caixa e mais de 90% em CRIs. E os imóveis por trás desses CRIs são metade do ramo comercial, um pouquinho menos da metade, 28,9% em crédito corporativo e 24,5%
na parte residencial. Aquela pequena parte da carteira desse fundo que tem fundos imobiliários, tem esses fundos imobiliários aqui, o XP Malls, o MCCI, o GCRI, o BLMC e o BTCR. E na parte dos CRIs, voltando para os CRIs, você pode ver que o indexador principal desse fundo é o IPCA, com 70% aí de exposição nisso, e o CDI mais uma taxa de juros em mais ou menos 29%. Nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário, se for olhar pelo Google Finance, parece que foi mal, né? Parece que caiu 12%. Ele de fato não foi grande coisa, mas não foi tão mal assim. Se pegar o reinvestimento dos dividendos, a queda foi quase zero, né? Vamos lá, 0,21%. Se tu olha para um período um pouco maior, né, para os últimos 3 anos, você vê a importância de reinvestir os proventos. Né? Nesse gráfico aí, o valor patrimonial da cota com rendimento, assim como o valor de mercado da cota com rendimento, foram as duas maiores rentabilidades, acima da renda fixa atrelada à inflação, acima do IFIX, acima do valor de mercado da cota sem reinvestimento de dividendos. O Filipão comentou aqui de inflação, e esse fundo imobiliário viu os seus proventos caírem, né, ao longo do segundo semestre por conta justamente do período de inflação mais baixa. E as quedas só não foram maiores porque o fundo tinha tal reserva, que o Felipe aqui também bem explicou, você está vendo aí na tela, né? E isso fez, o fato do fundo ter reservas fez com que o dividendo aumentasse ali de novembro para dezembro. Mas enfim, por que a gente compra esse fundo imobiliário, né? Fala que ele ia parar 2023 porque ele está na carteira de muitos clientes nossos e a gente compra ele por um motivo muito específico. Ele está bem posicionado na estratégia S-Rank. O que é a estratégia S-Rank? Por que ele está bem posicionado? Vou dizer, ele está bem posicionado porque a mediana de dividend yield está alta, está em 1,11%, e o PVPA desse fundo está muito baixo, está em 0,87%. Quer dizer que você está comprando, ao comprar esse fundo, aquelas CRIs, aqueles fundos imobiliários da carteira dele com um desconto de 13%. Agora, o que eu não expliquei foi a estratégia S-Rank. Depois de tanto falar aqui, eu passo a bola para o Filipão, nosso especialista em dividendos, para ele contar aí um pouco mais sobre a estratégia S-Rank. Importante sempre lembrar, a nossa estratégia S-Rank, ela olha para 2 grandes fatores, que é realmente o pagamento de dividendos dos fundos e o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. A gente não olha para um nem para outro porque a gente entende que às vezes vai ter fundo imobiliário que está ganhando na rentabilidade por causa dos dividendos e às vezes faz mais sentido comprar ativos mais descontados. Isso tudo, juntando os 2 fatores, monta para a gente um ranking de 15 fundos imobiliários que desconsidera alguns outros tipos de ativos que a gente não quer também. Então a gente não olha para fundos que não tenham liquidez suficiente, a gente não olha para fundos que sejam muito novos no mercado, com somente 1 ano ou menos de histórico de mercado, e a gente também não quer fundos arriscados demais como os fundos de desenvolvimento. Todo o restante, usando os 2 grandes fatores que a gente falou, montam o ranking de 15 fundos imobiliários que a gente compra. E um ponto bem interessante sobre a estratégia S-Rank é que ela é diferente do senso comum. Eu, antes de começar a trabalhar no mercado financeiro, né, eu trabalho há 9 anos, agora estou de aniversário, 9 anos de mercado financeiro, eu sentia muita falta de algo consistente, né? Uma estratégia assim que mostra, quais ativos estão descontados, quais estão baratos, quais são de fato aqueles bons pagadores de dividendos. Algo que fosse muito além de pegar e ordenar os fundos imobiliários pelo que mais pagou dividendo no mês passado. E a estratégia S-Rank traz isso e a gente traz para ti, olha só, uma coisa linda, né? O Gleice está colocando aí na tela um report em PDF que a gente tem explicando a estratégia S-Rank e também revelando alguns fundos, 7 fundos que passam nos critérios da estratégia hoje. Então, se você quiser conhecer melhor essa estratégia, conhecer melhor a nossa cabeça, como a gente toma decisões de seleção de fundos imobiliários, esse report está no mês de janeiro sendo distribuído de forma gratuita. O link vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, e aí você pode baixar e, enfim, se aprofundar nesse assunto. Enquanto você vai baixando, né, abrindo uma nova aba, vamos comentar aqui sobre o segundo fundo imobiliário que passa nos critérios da estratégia S-Rank, que é o fundo de código HABT11, o HABT11, que é o Habitat 2, né? Também é um fundo de papel e é um fundo que investe dessa seguinte forma, majoritariamente em CRIs também, né? Em ativos que estão nos segmentos de loteamento, 40% da carteira do fundo, incorporação, 20%, multipropriedade, 23% e o restante está ali em outros e também concentrado. E as CRIs desse fundo, elas estão majoritariamente em São Paulo, com 25% de exposição, tem também bastante no Mato Grosso e o resto acaba sendo bem pulverizado, sendo que os indexadores desse fundo estão na tela agora também.
Tá? O grosso da carteira dele, mais 50%, está indexado ao IPCA sem variação negativa, ou seja, ele teve protegido aí dos meses de deflação. E mais 29%, chegando aí a 80%, né, somando os dois, está com IPCA, só que aí sim com variação negativa. E a taxa, né, desses indexadores, na média, fica assim. IPCA mais 10,58%, INCC mais 12,27%, CDI mais 5% praticamente. E, enfim, uma coisa que vale destacar aqui é que são taxas extremamente altas. E aí o Filipão vai explicar os cuidados que tem que ter quando tu vê taxas altas, porque não existe almoço grátis, né? Exatamente. Se o investidor pegar e fizer uma comparação bem simples assim, poxa, Tesouro IPCA+, que é um dos ativos de renda fixa mais seguros que a gente tem no mercado financeiro, ele vai pagar no máximo ali IPCA mais 6, IPCA mais 6,5 em alguns momentos da economia. Aí você chega e vê um indexador aqui pagando IPCA mais 10,5, sem pagamento de imposto de renda nisso aqui, né? Então, quando a gente compara ainda mais, se você tirar o imposto de renda, isso aqui fica uma diferença absurda para o Tesouro IPCA. Então, isso tudo mostra que realmente o mercado de fundos imobiliários tem seus riscos. Como, por exemplo, aqui no Rapid 11, a gente vê que ele investe em CRIs que ainda também estão em fase de vendas e de construção de ativos. No exemplo que vocês veem aí, o CRI Maraú, Mar Residence, que acontece lá em Aracaju, em Sergipe, ele ainda está começando a fase de obra desse empreendimento, ainda para começar a vender, para começar depois a vir os fluxos de rendimentos e pagar os dividendos. Esse é um dos ativos de mais de quase uma centena de CRIs que tem dentro do fundo, mas é só para o investidor entender que realmente o que está por trás ainda carrega o risco da construção, das vendas do imóvel. Então, por isso que existe um pouco mais de taxa por trás também. Sem contar, né, Filipão, o risco inerente à renda variável. Né? Vamos comparar aqui fundos imobiliários, que é uma forma de se expor ao mercado imobiliário, com investimento direto em imóvel. Você compra um imóvel na sua cidade. Se eu compro um imóvel aqui em Porto Alegre, cara, eu sei quanto eu paguei, só que eu não sei quanto ele está valendo todos os dias. Não existe essa marcação a mercado diária, né? Essa cota diária. E nos fundos imobiliários tem, não à toa. Ó, o Habitat, sem proventos, caiu quase 16% nos últimos 12 meses. Que ok, para fundos imobiliários não faz sentido tanto olhar assim, é mais interessante olhar com proventos. Nesse caso, ainda assim teve uma queda, né, de quase 3%. Então você, investidor, tem que saber que isso existe, que isso faz parte do jogo. E mais do que isso, né, pensando em um ou outro fundo especificamente, existe risco, tá? Existe risco de dar ruim, existe risco da cota cair 30%, 40%, e eu já vou te explicar como diminuir esse risco. Mais uma vez, retratando o mérito que o gestor tem em fazer suas reservas para conseguir manter o dividendo a ser distribuído num semestre como um todo. Então você vê esse primeiro gráfico que está na tela aqui para vocês, a barra vermelha é o que foi realmente distribuído e a barra cinza é o que foi auferido de resultado pelo fundo. Então perceba que algumas vezes a barra vermelha até supera a barra cinza. Ou seja, o fundo distribui a mais do que ele realmente teve de resultado. Isso é mérito das reservas feitas pelo fundo para conseguir manter uma média de dividendos. E aí, falando daquele implemento, aquele dividendo extra que vem em janeiro, a gente vê que realmente já foi anunciado um dividendo que foi 27% maior do que em dezembro, superando aí praticamente todo o segundo semestre de dividendos distribuídos pelo fundo. E esse fundo, com essas todas as perspectivas, com esse histórico aí, tem uma mediana de dividend yield mensal dos últimos 12 meses de 1,17%, uma relação de preço por valor patrimonial de 0,9%, é o nono fundo da estratégia S-Rank. E agora, o que eu prometi, que eu falei, né, dos riscos, o risco ali da cota se desvalorizar, eu sei que tem muita gente que compra fundos imobiliários que despencam, isso acontece com a gente também. Não é porque a gente trabalha no mercado financeiro, não é porque a gente tem estratégia clara que tudo que a gente compra vai subir. Pelo contrário, mais ou menos metade das ações, fundos imobiliários vão bem, outra metade vai mal. E o nosso ponto aqui é entender que, na média, os que vão bem vão superar os que vão mal. Uma ação que vai mal e cai 30% é superar uma ação que vai bem e sobe 200%, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente tem um negócio que a gente chama de regra dos 3%. É garantir que todo cliente nosso, nossos clientes aqui que tem mais de R$500 mil para investir no longo prazo, a gente ajuda eles a investir, eles não vão ter um peso maior do que 3% numa ação específica ou num fundo imobiliário específico. Carteira de fundos imobiliários é diversificada em 15 diferentes FIIs. Nenhuma carteira aqui é só fundos imobiliários. Fundos imobiliários, ações norte-americanas, renda fixa. Então o peso de um fundo imobiliário específico fica ali no máximo em 2%, no mínimo em 0,5% da carteira como um todo, e aí se ele cair muito, porque aí faz parte do jogo. A carteira está bem diversificada, está bem protegida, vai ter menos risco e vai continuar tendo um bom potencial
de retorno, beleza? Dito isso, vamos lá para o terceiro fundo, né, que é o fundo de papel também. Esse fundo aqui é um fundo de CRIs, assim como os outros, e basicamente a carteira de ativos do fundo, como vocês veem aí na tela, ele está 86% alocado em CRIs, 6% alocado em fundos imobiliários e tem uma partezinha ali de 7% em caixa, que é justamente onde o gestor consegue aproveitar oportunidades no mercado secundário de renda fixa, ele tem um dinheiro líquido ali para conseguir alocar também. A gente vê que a subordinação dessas cotas está basicamente 37% nas cotas sênior, são aquelas cotas realmente que trazem um pouco mais de segurança para o CRI, e o restante está em cotas com um pouco mais de risco dentro dos fundos de CRI, que são as subordinadas e as cotas únicas. Falando de ativos objetos que estão por trás das construções desses CRIs, a gente vê bem diversificado nos segmentos corporativos, multipropriedades, loteamentos, incorporações, shoppings e alguns outros. E aí, se falando também de diversificação geográfica, a gente vê basicamente um pouquinho de concentração a mais em São Paulo e no Rio Grande do Sul, com em torno de 20%, 26%, e o restante bem pulverizado ali em outros estados do país. Se falando de indexadores, nesses CRIs o fundo tem 82% da sua carteira alocado numa taxa de IPCA mais 10,4%, aqui trazendo para a gente também o mesmo argumento de uma taxa muito forte, muito agressiva para esse fundo. E aí, nos CRIs do fundo, a gente vê ali 99% deles protegidos contra a deflação. Então, naquele período onde a inflação foi negativa, o fundo não sofreu tanto assim nos seus dividendos. E o cara pode pensar, né? Então esse fundo foi bem. Também não, né? Sem reinvestimento de proventos ele caiu 14%, com reinvestimento ele caiu mais ou menos 2%. Mas se tu olha a floresta e não só as árvores, o resultado dele foi bem interessante, né? Desde novembro de 2020 até novembro de 2022, não que isso aqui seja um longo prazo, mas o fundo teve uma performance melhor aí do que o IFIX, do que o CDI, do que o Ibovespa. E aí, mais uma vez, trazendo a importância da gente reinvestir os nossos dividendos. Olha a diferença que a cota tem quando você realmente coloca os dividendos para comprar mais cotas ali a seu favor. E aí, quando a gente vai ver a distribuição de dividendos dos últimos 12 meses desse fundo, a gente vê que realmente em dezembro, mais uma vez, ele teve o dividendo extra a ser pago ali no final do semestre, superando os 2 últimos meses, aí chegando perto da distribuição de setembro e aumentou 61% dos seus dividendos pagos em relação a dezembro. Sem mais delongas, esse fundo aqui ele tem uma mediana de dividend yield de 1,25%, um PVPA de 0,86% e essa soma coloca ele na segunda posição da estratégia S-Rank. Estou falando aqui do Devant, fundo de código DEVA11. E você pode conhecer melhor a estratégia S-Rank e saber de outros fundos que estão baratos de acordo com ela nesse nosso report aqui. Se quiser conhecer a nossa seleção de ações, tem esse vídeo bem interessante que a gente publicou recentemente. Independentemente disso, comenta aqui se você tem um ou mais desses fundos. Deixe teu comentário, participa e se embora. Um grande abraço e até mais!